Hoje o tema do nosso vídeo é sobre algo que deixa os pacientes de cabelo em pé. A tão temida, a tão falada, a que gera mais medo e a que gera mais ansiedade no paciente. A famosa anestesia geral. Mas será que ela é tão perigosa assim? Mas de um modo ou de outro, a anestesia geral ela é o ponto base de todos os pacientes que têm medo de realizar uma cirurgia com anestesia geral. Por medo de que possa morrer, por medo de que não vá acordar. Mas será que o paciente sabe que a anestesia geral é extremamente segura e a possibilidade de ter uma morte exclusivamente relacionada à anestesia geral é extremamente rara em um paciente saudável? Ficou interessado no vídeo? Pois é sobre ela que nós vamos falar, sobre anestesia geral, que na realidade, na maioria das vezes, ela é injustiçada. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E hoje o nosso tema é um dos temas que eu mais recebo mensagens, tanto aqui como no Instagram, sobre o medo e o anseio dos pacientes que vão realizar um procedimento cirúrgico e sabem que é com anestesia geral. E quando eles descobrem que a anestesia, que vai ser a anestesia do procedimento deles, é a anestesia geral, surge uma série de dúvidas. E as principais dúvidas: a anestesia geral precisa entubar? A anestesia geral tem risco de morrer? Onde é aplicada a anestesia geral? Quais os efeitos da anestesia geral? Quanto tempo dura? É muito perigoso? E nesse vídeo que eu vou tentar responder essas perguntas. Mas eu vou logo falando que eu percebo um monte de gente, principalmente relacionada à cirurgia de pedra na vesícula, dizendo que prefere a anestesia RAC para a cirurgia de pedra na vesícula do que a anestesia geral, por achar que é mais seguro. Mas será que você está certo? Então vamos lá, vamos falar sobre anestesia geral. Então, pessoal, de forma simplificada, anestesia geral é aquela anestesia em que o paciente não vai ter nenhuma resposta de consciência durante o ato cirúrgico. Só para explicar a parte técnica, quando é realizada a anestesia geral, o anestesista ele aplica algumas medicações na sua veia, que o objetivo da anestesia em si vai ser retirar sua consciência, te deixar imóvel, fazer com que você não lembre de nada do procedimento e não tenha dor. Esse é o objetivo da anestesia geral. E se é realizada uma medicação que vai manter esse paciente sem a capacidade de ter seus movimentos, até mesmo movimento respiratório, é claro que nós precisamos fornecer o oxigênio para esse paciente. E esse oxigênio é fornecido diretamente nos pulmões. E como é feito isso? Através de um tubo, que é a intubação, que todo mundo conhece, que é colocada na boca do paciente, através da laringe, que é por onde tem nossas cordas vocais, para que aquele oxigênio que vem da máquina da anestesia vá diretamente para o pulmão daquele paciente. E aquele paciente, claro, se manter vivo. Deixa eu explicar isso de forma prática para vocês. Nessa imagem, nós observamos os pulmões. Nós temos dois pulmões, um de cada lado do tórax, do peito. A função do pulmão é basicamente oxigenar nosso sangue. Ele vai jogar o oxigênio para o sangue e vai tirar o dióxido de carbono do sangue e vai jogar quando nós expiramos. Essa é a função do pulmão. E o nosso corpo sem oxigênio, ele não consegue sobreviver. Para dar uma noção para vocês do que é o oxigênio, e eu sempre utilizo como exemplo o mesmo motivo que faz hoje as pessoas terem medo da anestesia geral, que foi o que ocorreu com a pandemia. Quando houve a pandemia, as pessoas tinham duas coisas que eram bem focadas na cabeça das pessoas. A saturação do oxigênio, que era medida naquele aparelhinho que se colocava no dedo, e ali você tinha uma noção do oxigênio sanguíneo da pessoa. Lógico, se a oxigenação está baixando, a pessoa já associava isso com gravidade. E daí vinha a necessidade de realizar a intubação. Se o oxigênio está baixando, eu preciso fornecer oxigênio de forma mais efetiva. Como isso é realizado? Através da intubação. Só que as pessoas passaram a acreditar que a intubação era o mesmo que o sinônimo de morte. E é o contrário. Se aquele paciente que necessitava de intubação não fosse intubado, ele morreria logo após aquele momento que faltasse seu oxigênio. Quando nós estamos falando da anestesia geral, nós estamos falando de um procedimento totalmente controlado.
Nós não estamos falando de um paciente que está doente, que está com o pulmão comprometido, que não consegue ter a captação de oxigênio pelo processo inflamatório do seu pulmão. Nós estamos falando de um paciente rígido, com todas as suas funções normais, isso pelo menos na maioria das vezes, mas hoje a gente vai falar do paciente saudável e que vai ser submetido a um procedimento de anestesia geral. Esse procedimento é feito da seguinte forma: a partir do momento que o paciente recebe a medicação e que ele perde os seus movimentos, as suas funções, é colocado um tubo através da boca dentro da traqueia, que é esse tubinho que vai para os pulmões, para que a máquina que oxigena, a máquina de anestesia, possa suprir o oxigênio para aquele paciente enquanto ele está inconsciente e nós realizamos a cirurgia. E isso responde à primeira pergunta: anestesia geral é preciso intubar? Sim. Uma anestesia geral, o paciente não é capaz de manter seu processo respiratório, então ele precisa do fornecimento de oxigênio e é realizado através da intubação. Ah, pessoal, e um detalhe: se você não estiver anestesiado nesse momento, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Não é custo nenhum, é só apertar o dedo ali no botão, tá bom? E as nossas redes sociais. Vamos voltar para o vídeo. Quando nós falamos de uma outra pergunta que é extremamente comum: anestesia geral é perigoso? Quando nós falamos de perigo, qualquer ato que nós realizamos é perigoso. Só que existem graus de perigo. E é nesse ponto que a anestesia geral é bem injustiçada. Porque as pessoas acreditam que a anestesia geral é algo extremamente perigoso, como se as complicações ocorressem com uma frequência muito alta. E na realidade é totalmente o contrário. Se nós estivermos falando de um paciente rígido, saudável, a chance desse paciente ter uma complicação que culmine com a morte desse paciente exclusivamente pela anestesia geral é extremamente raro. Diferente daqueles pacientes que têm muitas doenças associadas, principalmente doenças relacionadas ao pulmão e ao sistema circulatório, no caso do coração. Isso aumenta o risco daquele paciente. Mas todo paciente que vai realizar essa cirurgia, ele faz uma preparação pré-operatória. E qual é o objetivo dessa preparação pré-operatória? É para que nós possamos prever um problema que seja previsível e assim ajustar para que aquele problema não ocorra, ou pelo menos diminuir a possibilidade que ele ocorra. Mas como eu sempre falo, ninguém vai para um hospital e pede para ser anestesiado. Quando o paciente precisa de uma anestesia geral, é porque ele adoeceu. E quando ele adoece, naturalmente existe um risco, tanto o risco da doença quanto o risco do tratamento. Mas respondendo à pergunta, a anestesia geral ela é segura, principalmente em pacientes saudáveis. Os efeitos colaterais da anestesia geral, existem vários tipos de efeitos colaterais, desde vômitos, dores de cabeça, tontura, mal-estar, já que não deixa de ser medicações que são realizadas no corpo daquele paciente. E assim como qualquer outra droga, pode ter efeitos colaterais e são efeitos colaterais semelhantes. Uma outra pergunta bem interessante é onde é aplicada a anestesia geral. E a anestesia geral é utilizada com medicamentos endovenosos, ou seja, que são injetados na veia e que podem ser associados a gases que o paciente inala enquanto ele está sendo entubado. A duração da anestesia geral, pessoal, é algo que depende do tempo de cirurgia. Quando o paciente ele vai ser submetido à anestesia geral, o anestesista vai fazer uma preparação no pré-operatório imediato, ou seja, naquele momento que o paciente está deitado na mesa cirúrgica, ele vai conversar com o paciente, perguntar se tem alergia, avaliar a abertura da boca, grau de dificuldade de intubação, fazer a preparação e fazer a anestesia daquele paciente. É lógico que depois que o paciente acorda da anestesia geral, não quer dizer que ele vai ser liberado para o quarto. Ele vai para uma sala, onde ele vai passar por um processo que nós chamamos de recuperação anestésica, e esse período é extremamente variável de paciente para paciente. E ele só vai ser liberado para o quarto depois que todos os sinais vitais dele estiverem plenamente sendo controlados pelo paciente. Pessoal, espero que tenham entendido. Como eu sempre falo, eu faço esse vídeo com imenso carinho e com o objetivo de ajudar. Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, eu ganho a companhia de vocês e vocês recebem vídeos quase que diários. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Abra a caixinha de perguntas sempre, nós conseguimos conversar com mais proximidade.